Pai do Senhor, irmãos, vocês estão lindos, mas cansados, né? Ai, ai. Irmãos, por favor, abra no livro de Jeremias 32. O tema dessa passagem é o campo da esperança. O texto é grande, então eu vou ler do 6, por enquanto, tá? Do 6 ao 14. Podemos ler? E Jeremias disse: O Senhor dirigiu a palavra a nós, os seguintes termos: Anamael, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-lo. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamael veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compra. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anamael a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e passei a prata na balança diante das testemunhas, por mim chamadas. Peguei a escritura e a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias. E na presença do meu primo Anemael, das testemunhas que tinham assinado a escritura, e de todos os judeus que estavam assentados no pátio da guarda. E na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura da compra, e coloque num jarro de barro para que se conserve por muitos anos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Sabendo, Senhor Deus, que tem irmãos enfermos, irmãos que precisam, Senhor Deus, de uma esperança, que a esperança é do Senhor, Pai. Que essa palavra possa trazer conforto para nossos corações e nos ensinar, Senhor Deus, como devemos agir, como devemos caminhar nossa vida cristã, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, de sabedoria para poder explicar, Senhor Deus, essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jeremias não é um livro muito simples, porque ele não é cronológico. A ideia desse livro é o quê? Que nós leremos o 32, porém, ele não é cronológico, ele não está escalado corretamente. Esse aqui já está falando de uma sentença. Podia estar lá, se voltasse, porque tem até 52 capítulos, podia estar lá no 52. Então, ele não é cronológico, então ele tem essas divisas. E a angústia do profeta Jeremias é tão profunda, porque naquele tempo existia fakes já, como existe nos dias de hoje. O povo lá tinha outros profetas, que dizia profetas, mas era fakes, que falava. Jeremias estava pregando a palavra, falando: olha, a batata vai assar para a gente. Vocês têm que arrepender dos seus pecados. Vocês continuam nas mesmas práticas. Vocês continuam vivendo uma vida que vocês foram ensinados, Deus resgatou vocês, e vocês continuam batendo e continuando fazendo a mesma prática de abominação contra Deus. E aí, E tinha outros profetas que falavam: não, Israel não vai ser saqueada, não. Não vamos passar pelo caos, não, fica tranquilo. E o texto ele vai nos mostrar um enredo do que acontece quando nós não damos ouvido às palavras que vêm do Senhor.
Começando aqui no 1, ele vai falar assim sobre... no 1 vai falar assim, esta é a palavra do Senhor que dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Qual é a palavra? Veio do Senhor a palavra, falando o quê? Que o povo da Babilônia já estava cercando a cidade de Judá. Ele já tinha montado um cerco muito grande, porque eles iam invadir lá, porque o profeta Jeremias já vinha avisando durante 40 anos que o povo ia padecer, que eles iam passar o caminhão por cima deles lá. Então pensa a angústia de Jeremias. O Jeremias é muito interessante, que ele é conhecido como o profeta chorão. Mas é fácil a gente falar chorão, mas se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ele vem pregando. Imagina você pregando 40 anos a mesma palavra e tendo as pessoas que eram contra Jeremias, que falava não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer isso com Israel, nós vamos prosperar, nós vamos adquirir, fica tranquilo, rei Zedequias. E ele sofreu muito, ele foi surrado, ele escrevia os seus escritos, os papilos, o rei pegou e rasgava os seus papilos escritos. O texto vai falar assim de um Baruque, aqui, de um certo homem chamado Baruque, esse aqui era um escrivão dele. Onde Jeremias ia, ele escrevia as histórias, tudo relatando as coisas. Mas o interessante é que o que está acontecendo aqui é que Jeremias, pelo que a gente leu, ele está preso. Ele está preso. Ele está preso por quê? Por pregar a verdade. Jeremias, ele era um dos profetas na mesma época de Abacuque, mas ele pregou a verdade. Mas por que assim, a ideia de ele estar preso? Por que ele está preso? Porque ele chegou para o rei e falou, olha, o rei da Babilônia vai te cercar e você vai ficar face a face com ele. Aonde está lá no 3. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusado de fazer-se a seguinte profecia. Então veja, porque ele está preso. O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e esse a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, para que ele, face a face, o verá com seus próprios olhos. Então veja, o profeta Jeremias aqui, ele está preso, porque ele colocou a mão na frente da casa do rei e falou assim, olha, a casa vai cair para vocês. Chegou o momento. Você viver essa vida toda praticando as impurezas, praticando as coisas que é contra Deus, contra a palavra de Deus e pregando. As coisas estão acontecendo. Parece que nós vivemos o mesmo dia, né? Se a gente for imaginar nós, hoje, a gente tem palavra boa escutando dia após dia nós escutamos a palavra do Senhor. E ao meu ver, parece que nós hoje estamos inchados, gordos de tanta palavra, mas estamos inchados, saturados, porque nós escutamos a palavra do Senhor dia após dia e continuando nos mesmos atos, igual esse povo aqui, um povo que vivia contra Deus. Deus tinha tirado do Egito, tinha transformado esse povo. E aqui, o enredo dessa história está mostrando o quê? Que Jeremias vai mudar a sentença para esse povo, ao qual eles iam para a Babilônia ainda. E ele estava preso, como eu disse, tinha ainda o profeta Abacuque, em outra região, mas não estava preso, porque ele não desafiou nenhum rei, ele só pregava o evangelho. Mas Jeremias, ele metia a mão na cara. Isso nos faz lembrar de João Batista, lembra João Batista? Que ele foi e perdeu sua cabeça, porque ele falou do rei também, que o rei estava com a esposa do seu irmão, e isso custou a cabeça. Então, nós devemos entender que aqueles realmente que falam a verdade da palavra de Deus é considerado ruim. Jesus mesmo disse que os profetas eram perseguidos por falar a verdade. Se você começar a falar a verdade para as pessoas, você vai ser perseguido, você vai ser tirado como um fora, uma pessoa fora da palavra. E quando você prega realmente a verdade, as pessoas não gostam de escutar a verdade. Querem continuar do mesmo jeito.
Na mesma situação, gordos, inchados, vem, aprende da palavra, volta do mesmo jeito e não muda as suas atitudes. Continua do mesmo jeito, não há uma mudança. Isso serve para mim. E é muito interessante que, aqui nesse texto, ele mostra muitas coisas que parecem conosco mesmo, nos dias de hoje. E se Deus quiser, a gente vai entender. E aí ele vai falar assim, no 5, e ele levará Zedequias à Babilônia, onde o Senhor ficará até que o Senhor cuide da sua situação. E eles lutaram, e se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Então ele está falando assim, olha, eu estou preso, mas a casa vai cair para vocês, você, Zedequias, você vai ficar cara a cara com o rei da Babilônia, e não adianta nem pelejar contra eles, que vocês vão perder. O texto inteiro em si, ele vai mostrar que a palavra de Deus ela prevalece até o fim. O que Deus impôs vai acontecer. Não tem como correr o que Deus impôs. Muitas vezes Deus impôs algo para nós queremos distorcer, mas não, a palavra de Deus vai acontecer. Isso vai acontecer, não tem jeito, o que Deus coloca vai acontecer. Então, esse texto onde a gente parou, nós começou do 6. Deus dá uma ordem para Jeremias comprar o quê? Um terreno, né? Pensa no terreno. Veja o 6 aí. O Senhor me dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Anamael. Quem é Anamael? Um primo próximo dele. Filho do seu tio Salum virá ao seu encontro e dirá, compre uma propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito de possuí-lo. Perceba que as pessoas aproveitam esses momentos, né? Momentos de fragilidades. Aqui, pensa o primo do profeta Jeremias. Ele tinha um terreno lá em Anatote, o cerco fechando. Rapaz, eu tenho que vender esse terreno, porque o pessoal já está aí atrás do muro, quase invadindo a gente. Eu tenho que vender esse terreno. Aí ele lembra, opa, tem um primo meu lá. Ele está preso, inclusive, Jeremias, um profeta. Vou ver se eu consigo vender para ele. Ele tem o direito de arrendar esse terreno, né? É a mesma coisa, irmãos. Hoje já faz 100 e poucos dias que a guerra lá na Ucrânia está pegando fogo lá. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, ó, você quer comprar um terreno lá na Ucrânia agora? Se você comprar não tem valor nenhum. E quem vai querer comprar um terreno lá em meio de guerra? Ninguém compra, não tem mais valor. E o primo dele aqui, né, dando um de sabidão, porque, veja, que o texto está ensinando que Deus está falando que vai vir o primo, e ele vem mesmo. Depois a gente vai ler o 7, é a mesma coisa, ele vai entender que foi Deus que colocou, mas as pessoas aproveitam das situações mais frágeis da gente. E ele vai aproveitar mesmo. Não tenho nada a perder, os caras vão invadir. Se meu primo comprar, não tem nada a perder. Mas como o tema é o campo da esperança, quem está perdendo é ele. Aí o 8. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamael veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque o seu direito de posse e de resgate, compra. Então, meus irmãos, veja que, e depois ele vai falar assim, eu entendi, então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Então, Deus falou para ele, compra. Mas como você vai comprar? Veja a situação de Jeremias. Jeremias está preso, a guerra está fora lá, já está um cerco, o povo da Babilônia já está cercado, e era um dos exércitos mais fortes daquela época, do tempo antigo. E ele vai lá na cadeia e Deus revela para ele, olha, vai vir seu primo e vai ter um terreno para você comprar. Deus falou, você vai comprar. E a angústia de Jeremias, um homem que pregava o evangelho para aquele povo, um povo que não queria saber, que não dava ouvidos para Deus. Não dava ouvidos. Não dava ouvidos. Às vezes a gente compreende a palavra, a gente escuta a palavra e não dá ouvidos mesmo, porque a gente volta nas mesmas práticas. Estava acontecendo aqui mesmo. E ele foi e comprou. E veja a sacada de Jeremias nessa compra. Perceba que quando Deus nos fala algo, não há dúvidas, irmãos. Não há dúvidas. Porque lembra que Deus falou para Abraão,
Abraão, saia do meio da sua parentela. Saia do meio da sua parentela que eu vou te guiar. Abraão foi e foi guiado. Deus falou para Josué nas suas interpretações e ajudou Josué, porque Deus estava com ele. Ele ajudou Josué a interpretar o sonho do rei, que era o faraó. Deus falou para Moisés, teve um encontro com Moisés na sarça, e falou: Moisés, vai lá que você vai ser o resgatador desse povo, você vai ser usado. Moisés, em certa ocasião, estava lá no deserto, Deus falou assim: toca nessa rocha. Ele tocou na rocha e saiu água. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem, irmãos. Sabe por quê? Toma cuidado com os fake news, os profetas meninos que andam profetizando coisas que não acontecem. Eu creio em profecia, e a gente vive, a gente vê isso, né? Como aconteceu com o nosso irmão aqui, o irmão estava sentado, a irmã falou: você não vai ficar muito sentado muito tempo, não. Você vai colocar a mão no arado. Então acontecem essas coisas. Mas toma cuidado com as profecias, irmãos. A gente vê muitas pessoas carentes da palavra de Deus. Inclusive, eu estava compartilhando com os irmãos ali fora. Hoje, por exemplo, eu cheguei no trabalho e tem um rapaz lá, e a gente sempre senta, a gente lê a Bíblia, a gente estuda junto ali, eu explico para ele e falo quais os exemplos. E aí, o interessante foi que a gente está fazendo isso já faz um mês. Aí chegou uma mulher lá falando assim para a gente: olha, que trabalha lá. Ele falou assim: você tem como vocês, em nota espécie, R$10? Vocês têm aí? Porque eu faço o Pix, você me dá, porque eu vou ter que pagar a passagem, no ônibus não aceita Pix. Aí eu falei: eu não tenho, porque agora hoje em dia é difícil a pessoa andar com dinheiro, é mais Pix, né? E aí o rapaz falou também: não tenho também e tal. Aí era o momento dele fazer o café dele, no intervalo, ele foi e tal. Aí a mulher, sabe o que a mulher fez? Ela chegou e falou assim: olha, na verdade eu fui lá porque eu queria escutar a palavra de Deus, que eu vi que você estava estudando. As pessoas sentem a necessidade, você vê a carência das pessoas de entender a palavra de Deus. Então, a ideia é o quê? Não tome cuidado com as profecias de meninos. Porque quando é a profecia de Deus, acontece. Quando ele fala, as coisas vão acontecer. Mas a gente se baseia, não sei de qual você vem, qual região que você vem, que você acredita em todo o que falam. Mas se estiver embasado na palavra e Deus falou, irmãos, pode ter certeza que vai acontecer. Não tenha erro. Porque é Deus que fala. Já aqui no 8, Jeremias começa a colocar em prática a compra do terreno. Veja o 9, é o 9. E assim comprei do meu primo Anamael a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante das testemunhas, por mim chamadas, porque a escritura e a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. Então, vê a sacada de Jeremias no 10 e 11 que a gente leu. Veja o exemplo que ele nos dá. Qual que a aplicação na história daqui? Veja que ele se importou em fazer as coisas corretas. Primeiro, ele pegou a escritura, pagou por ela, pagou certinho, e ele tirou 2 escrituras, veja. Uma ele vai mandar para o cartório e outra depois a gente vai chegar no texto que ele vai mandar para ele armazenar essa escritura desse terreno. Por que ele está comprando esse terreno? Porque Deus mandou. E quando Deus manda, a gente faz. E o interessante que a gente tira de aprendizado dessa parte, veja o zelo que o profeta tem de fazer as coisas corretas. Hoje, nós vemos pessoas sonegando impostos, fazendo as coisas do jeito que querem, sabe? E a gente às vezes não repara no mínimo detalhe. A gente não liga para os mínimos detalhes. As pessoas deixam de pagar impostos perante a lei. E nós queremos servir um Deus vivo, um Deus santo, e vivendo uma vida de prática como uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. É interessante que, como eu disse, nós muitas vezes estamos inchados de tanto aprender, mas nós não vivemos isso, né? Eu não sei se aqui existe, se vocês falam gatunete, né? É uma coisa que não tem imposto, e as pessoas adquirem. Vocês acham certo isso? É certo ter um gatunete na sua casa? Não é, meu irmão. O imposto tem que ser pago. É caro, é. Pague. Ou senão você vai morar na Coreia do Sul, lá você não precisa pagar isso aí.
Mas aqui no Brasil se cobra, a gente tem que viver, certo? A gente não é filho de Deus, um Deus santo? Então a gente precisa viver o que está escrito, porque se nós não viver, não vai funcionar. A gente vai viver de aparências, um baile de fantasias. A gente vai vir com a nossa fantasia aqui, vai vestir ela, todo mundo vai ver, você é gente boa, você é irmão mesmo. Lá fora eu tiro minha fantasia e viro o que eu sou. Por que eu falei disso, irmãos, dos impostos, gatunete? Sabe por quê? A gente às vezes não entende que nos mínimos detalhes nós perdemos de ter uma comunhão com Deus sincera. E às vezes tem coisas que nos estrovam no crescimento. Porque você adquire um gatunete é mais barato. Confesso que eu queria, resisti muito, mas não, porque a hora que eu percebi isso aqui não é certo. Eu queria. Você hoje paga aí 34, 40 reais, que seja, e você tem aí todos os canais liberados. E aí você evita de pagar quase 200 reais de net, ou quase 150 reais. Mas o justo é pagar. Se você quer ter, paga pelo preço. Porque isso é contra a lei. Veja o que Jeremias está nos ensinando. Ele fez tudo certo. Ele pegou, registrou no cartório, pesou a prata, chamou testemunha. Veja o zelo que ele tem para fazer as coisas corretas. E nós, no nosso contexto de hoje, nós não fazemos isso. Nós burlamos, não tem problema, eu pago isso aqui, não tem problema, burlamos. Nós burlamos. Às vezes burlamos até nossos próprios irmãos também. Já viu aquele irmão que falou assim, tem um carro para vender aqui. E por irmão, você que é irmão, vou vender bem mais barato. É nada, não é barato nada. As pessoas querem só ganhar. Ninguém quer perder, ninguém quer ceder nada. Só querem ganhar, ganhar, ganhar. Mas ganham, Você ganha até mais, pode ganhar o dinheiro, mas perde com Deus. Adianta alguma coisa? Adianta? Não adianta. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Romanos 6, que ele vai falar assim sobre que nós somos templo do Espírito Santo? Nós somos o templo lá. É lógico, o enredo do contexto lá, ele está se dizendo que o povo estava vivendo práticas, práticas erradas, práticas de sexos, como aconteceu lá com um rapaz que saía com a esposa do pai, e ele está tratando disso, da porneia, e as pessoas viviam naquelas práticas, e ele fala assim para você, é lícito fazer isso? É lícito? É lícito pagar os impostos? É lícito. Agora, se você tem essas coisas aí, não paga imposto, só nega imposto, compra gatunete, isso é ilícito. Então, nós devemos se atentar. Porque a ideia nossa não é nós aprender a palavra de Deus e viver como ela está escrita. Não é a nossa ideia essa? Ou não? É isso, irmãos. Nós temos que começar a viver. Veja, eu quis bater nessa tecla porque, assim, muitas vezes a gente vive um conto de fadas. Nós vivemos um conto de fadas. Nós fingimos aqui muito bem. Vocês olham para mim, eu estou, tá bem, mas quem tem que falar de mim é minha esposa, ela me conhece. Ela me conhece, ela que está andando comigo. Então, nós temos que prestar atenção no que Deus diz para nós, como Ele nos orienta. Ele pesou a prata e entregou para uma cópia. O 12, entregou a escritura da compra a Baruque. Baruque quem é? É o escrivão dele, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença do meu primo Anamael, das testemunhas que tinha assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então perceba que ele fez tudo corretamente as coisas. Ele entregou a escritura, falou, agora Baruque, pega essa escritura, que ele vai falar no 13, ele vai falar assim, Baruque, pega essa escritura, a lavrada, pega e coloca no pote. Olha lá o 13, que vai falar no 13. No 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, coloque num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Mas por que ele queria colocar isso aí para conservar? O 15 dá a resposta para nós. Olha por que ele quer conservar isso aí. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, casas, campos e vinhas,
tornarão a ser compradas nessa terra. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Pode guardar esse pote. Pote não documento. Guarda lá no pote. Porque eu quero herdar esse terreno sim. Porque nesse terreno há esperança. Nesse terreno há esperança. Então guarde esses documentos, porque nesse terreno aí vai ter esperança. A esperança para minha irmã andar aqui, a esperança. A esperança para a nossa irmã que está internada se curar, a esperança, porque Deus, Ele cura. Quem conhece a mim nos antigos aí sabe da história, né? Lembra? Não sei se o irmão lembra, minha mãe, 7 anos atrás, minha mãe pegou um câncer, do nada, aqui nessa região da barriga, de 23 centímetros. Um câncer chamado linfoma. Chegou uma certa ocasião, depois de 18 dias, que ela estava internada, ficando ruim, ela não conseguia defecar mais, não conseguia fazer mais nada. O médico falou assim, para ela não há mais esperança. E falou assim, olha, Gabriel, e estava minha irmã Juliana, falou assim, ó, você quer que a sua mãe morre aqui no hospital ou em casa? A gente, por mais que a gente está orando, a gente entra num pânico, né? Aí a gente fala o quê? Eu falei assim, a minha mãe nem sabia disso, tá? Porque ele falou assim, ó, não vou operar porque vai ter que arrancar baço, vai arrancar rim, vai arrancar tudo, porque já está tudo morto. Segundo o médico. Mas há esperança. Aí a gente falou assim, não, vamos levar para ela morrer em casa, porque ele falou que ia morrer, a gente vai pelo médico também, a gente não é, a gente raciocina. E crê em Deus. E aí, levamos para casa, 3 dias ela começou a passar mal. E aí nós, os espertão, falamos, leva para casa, e agora, o que vai fazer? Aí vai o desespero de novo. Aí a gente levou lá para a Unicamp. Entra o desespero, você tem que ir o quê? Lá ao hospital. Não é fala de morrer em casa, mas na hora que está no negócio mesmo, aí você vê se você vai ficar em casa. E aí levamos na Unicamp. Chegou na Unicamp, irmãos, ela bem magra, fraca, totalmente fraca. Não tinha quarto para ela. Lá, daquele dia estava lotado assim, a Unicamp, assim, não sei quem foi lá, tinha muitas pessoas, um nego sanguentado no meio, nego atropelado, uns tendo infarto, cara, precisa ver uma loucura. E aí a médica falou assim, ó, não tem quarto para ela. Perguntou para minha mãe assim, e ela estava falando bem fraquinha, o que você quer que eu faça? Ela falou assim, ó, só quero dormir. Só isso. Ela estava querendo partir ali, acabar para ela, ali acabou. Porque quando você chega numa sensação de dor tão forte, você já não dá mais tanto valor para a sua vida, você quer dormir, por quê? Ali ela entrou em coma. E nisso a gente tinha passado para a igreja, os irmãos lembram, os irmãos lembram. Tinha passado para a igreja estava em oração, orando pela minha mãe, ela entrou em coma. E aí ela ficou, se eu não me engano, 7 dias em coma. Ela, de repente, acordou do coma. Acordou do coma. E aí ela foi melhorando, assim, sabe? Gradativamente. Reagindo. Aí eles vamos levar lá para tirar uma tomografia para ver o que aconteceu. Porque o caso dela aqui era perdido. Foi tirar a tomografia, cadê o câncer de 23 centímetros? Tinha diminuído, reduzido a 5 centímetros. Aí depois de semana foi fazer de novo, cadê o câncer? Foi embora. Ah, mas não defecava, estava tudo morto. Estava morto o baço, o intestino estava tudo acabado. Mas há esperança, irmãos. Quando é permissão de Deus, há esperança. Esse terreno da esperança que ele tinha aí, há uma esperança nisso. Por isso que ele botou a fé. Ele comprou esse terreno por fé, porque às vezes Deus fala para você fazer algo, você não faz, porque você não tem fé que Deus pode cumprir. Pensa nisso. Ele teve fé e falou assim, não, eu vou comprar isso. Mesmo meu primo dando de sabidão, eu estando preso e frágil, há esperança. Eu quero votar nesse terreno, eu vou pagar certinho as coisas, as taxas. Eu vou pegar e vou pagar, e vou selar num pote. Porque Deus vai falar assim, porque sim, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casa e campos, vinhas tornarão a ser comprada neste terra, neste lugar. E depois a gente vai entrar numa certa sequência aqui do profeta Jeremias, que vai começar aqui do 17 ao 25, que vai ser a oração de Jeremias. A oração de Jeremias começa assim, Senhor soberano Deus, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. Esse é o 17. E aqui ele vai falar que o seu braço está estendido sobre tudo. O Senhor
que faz, o Senhor que tirou nós do Egito, o Senhor que tirou com as mãos fortes, nós todos, tirou todos nós. Aí o 19 fala assim, quão grandes são os teus propósitos, poderosos, os teus feitos, isso é oração. E os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis cada um de acordo com a tua conduta. Olha que interessante. Deus retribui a cada um conforme a sua conduta. Os olhos de Deus estão sobre nós, conforme nossas condutas. E a pergunta é, qual é a sua conduta? Qual é a sua conduta perante Deus? Qual é a conduta de cada um de nós, inclusive eu, perante Deus? Qual é a nossa conduta? Muitas vezes, nós vivemos uma vida que achamos que o que estamos fazendo perante Deus está correto. Mas você vê que alguns detalhes nos atrapalham a nossa caminhada. Às vezes a gente nem se percebe nisso. E a pergunta que eu fiz é, qual é a nossa conduta? Foi o que eu falei, né? Há alguns minutos atrás, sobre nós estamos cheios, gordos, cheios de palavras. Nós temos muita palavra boa, irmãos. Escutamos quem está aí no começo, de 10 anos, aí, palavra, buscando palavra, pessoas sendo, fortalecendo, crescendo. Mas quando eu percebo assim a ideia de gordos, saturados, é porque a gente está saturado mesmo, né? Tão gordo, e é para você soltar isso, é para você expandir isso. Só que nós não se expandimos, nós vivemos igual o povo aqui, ó. Um povo que continua as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, sonegando as coisas, vivendo uma vida mundana. O cara xinga, o cara blasfema, o cara vive uma vida toda torta perante Deus, e depois chega aqui na igreja, é um dos mais bonitos, né? É um dos mais... Esse irmão é benção. Esse irmão é benção. A nossa conduta tem que ser diante de Deus, irmãos. Porque lá em Hebreus 1, vai falar da supremacia de Cristo. Lembre que nossa conduta tem que ser devota a Deus. Porque em João 1, vai falar assim, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando nós fazemos nossas atividades não cristãs, é a mesma coisa de você virar as costas para a cruz de Cristo. Para você estar dizendo, não serve para nada que Jesus fez por mim. Por quê? Queremos viver na prática, no baile das fantasias, né? Aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra, amigo. Não importa, ninguém está me vendo, mas veja que o texto aqui está mostrando assim, que Deus está com seus olhos reparando a cada conduta de cada um. Irmãos, nós não precisamos, corrigindo o português, agradar o mundo. Você não precisa oferecer coisas para o mundo para você ter condições, oferecer coisas que você não consome e você oferece para o mundo. Sabe por quê? É que às vezes eu falava com alguns pessoal que andam comigo, eu sempre bati nessa tecla. Você possui um mercado, um exemplo. Você possui um mercado, um comércio. É lícito vender cerveja, cigarro? O que vocês acham? É lícito? O que você não consome, você não tem que oferecer para os outros. Mas aí a ideia é o quê? A pergunta é, mas é que você não tem comércio. Porque você não tem comércio, por que você fala isso? Mas não, irmãos, nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá clientes, é o Deus que coloca para nós, não é o que você vende que você vai conquistar, não, irmãos. Não é o que você vende lá, não, se eu colocar isso aqui eu vou vender mais, não. Não vem com essa conversa não, que isso aí não funciona, né? Como diz, uma ova, né? Uma ova, porque pela Bíblia isso aí não está fora, tá? Está fora. Os irmãos me perdoem, né? Que falam assim, não fica bravo comigo não, fica bravo com Jeremias, né, Elcio? Então, irmãos, quem dá é Deus.
Se for para você perder, perca, mas perca com Cristo do seu lado. Porque é Ele que vai te retificar, que vai te restaurar. É Ele que vai te restaurar, irmãos. Nós fomos pagos pelo sangue carmesim de Cristo. Nós não precisamos agradar o mundo. Não precisamos agradar com as nossas atitudes, com as nossas coisas. O mundo tem que ver nós diferença. E falar assim, eu venho aqui, não é porque você vem disso aí, não. É porque o seu negócio é bom, o seu comércio é educado, o seu comércio é sadio. Nós vemos coisas diferentes de vocês. Isso é algo que nós devemos viver. Mas, às vezes, as pessoas veem uma coisa, não, isso aí é porque você não tem. Porque se tivesse, você ia pensar diferente. Eu acho que não. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que construiu a galáxia, que construiu todas as colunas da Terra. Se você for pesquisar sobre a galáxia, irmãos, você vê a grandeza. Deus fala o que Ele pôs aos seus pés sobre a terra. Vê a grandeza de Deus. Ele é todo-poderoso para te trazer isso. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa. Você não precisa. E a oração dele vai continuar. E aqui no 25, que ele vai falar para Deus, que Deus Todo-Poderoso, pensa numa pessoa que está chamando, está adulando Deus, está falando, Deus, você é todo-poderoso, você é bom, você é longânimo, o Senhor nos tira do pecado, o Senhor que nos restaura. Parece aquelas pessoas que quando você vai estacionar o carro, aí o cara chega e fala assim, ô doutor, quer que eu olhe o seu carro? Né? O cara te fala uma posição, né? E para você, né, se achar todo, mas não é assim, né? E sem contar que quando a gente vai no hospital, a gente chama o médico de doutor, né? Mas ele é doutor se ele tiver o doutorado, tá? Ele não é doutor, é por costume. Mas se você for perceber, um doutor tem chamado do quê? Eles colocam doutor, mas o cara não fez mestrado e nem doutorado e é considerado como doutor. Perceba isso. Você pergunta para os médicos, fala assim, você fez mestrado e doutorado? Aí você fala, eu fiz o doutorado. E sim, aí você pode chamar de doutor, mas é melhor que a gente tem o costume. Mas é que às vezes a gente gosta de ser chamado, né, para o ego nosso crescer, para nós se achar mais que todo mundo. Nós somos assim, nós queremos ser levantados. Nós queremos isso, queremos. E aí Jeremias, aqui no 25, vai acontecer o quê? Ele vai falar assim, as rampas, no 24, desculpa, as rampas do cerco estão erguidas pelos inimigos para tomar a cidade pela guerra e pela fome, a peste, e ela será entregue nas mãos dos babilônicos e atacarão, cumprirão-se aquilo que dissestes. E aí o 25, ainda assim, ó Senhor soberano Deus, tu me mandaste comprar uma propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios? Ao questionamento já aqui de Jeremias, né? Ele começou falando assim, olha, eu vou adquirir esse terreno aí, porque há esperança nesse campo. Só que aí ele foi vendo os negócios, o pessoal começando a atacar, começando a invadir, e essa invasão foi terrível, tá, irmãos? Não sei se vocês imaginam como era o cerco do mundo antigo. Era assim, eles faziam um cerco que aqui em Judá era rodeado por muralhas, e eles fechavam o portão, e o rei da Babilônia aqui, ele colocava os exércitos dele ali, ninguém entrava, ninguém saía. Só que acontecia, não entrava mais comida, eles davam um jeito de travar as águas, e aí ia encher, por isso que ele fala de epidemias. Lá no 19, você vai ver que há uma escassez de comida, aqui no 19, só procurar, em Jeremias 19, uma escassez de comida, que o povo começou a morrer, as pessoas começaram a comer os próprios corpos do povo. Então veja a situação que chegou. Mas Jeremias avisou, não avisou? Por isso que eu falo assim, que Jeremias ele é fora de cronologia. Porque lá no 19 está falando já, né, que o povo está comendo a própria carne, que era que Deus estava falando. Então ele está. Por isso que eu falo assim, essa fora, ele está lendo 32, mas lá tem falando que já está comendo a própria carne do povo, que o povo já estava padecendo. E aí eles faziam o cerco e ficava talvez meses e anos ali, até o povo começar a sair para fora e eles começaram a matar um por um. E para a gente, vamos chegar ao final desse texto, ele vai falar assim, o 25 ele vai reclamar, falar, Senhor, você mandou eu comprar esse terreno, o pessoal da Babilônia aqui vai invadir, e até ainda, o Senhor mandou eu comprar, mas por que eu comprar esse terreno? Aí, olha a resposta de Deus.
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Alguma coisa difícil para Deus restaurar uma vida? Restaurar a nossa irmã? Há impossibilidades para Deus? Não. Deus, dentro dos seus propósitos, Ele cura, Ele restaura. Como eu dei o exemplo da minha mãe, que o testemunho. Ele restaurou a vida dela. Hoje vai lá ver ela lá. Depois, tirou carta e está até hoje lá. Isso já faz 7 anos. E está vivendo. Porque Deus tinha um propósito na vida dela. E está lá. Então há esperança no campo ainda. Há esperança em Deus. Deus, não há coisas difíceis para Deus, irmãos. Não há coisas que é impossível para Deus. Deus, Ele faz coisas grandiosas para nós. Grandiosas. E Deus promete uma restauração para o povo. Se vocês virar uma página, lá no 44 vai falar assim: propriedades serão compradas por prata, as escrituras serão assinadas e seladas diante dos testemunhos, no território de Benjamim, no povoado ao redor de Jerusalém, nas terras de Judá e na cidade dos montes de Cefela e do Neguebe, porque eu, o Senhor, restaurarei a sorte deles, declara. Então ele está falando assim, olha, aquele documento que você está falando lá, que eu falei para você comprar esse terreno em Anatote, esse documento vai ser conservado, porque ali, um dia, o povo vai voltar de cativos e vai passar a fornecer ali de novo, vai ter vendas ali, vai ter crescimento ali, pessoas vão crescer, pessoas vão comprar ali, porque Deus está falando. E sabe o que é o legal dessa história? Esse campo da esperança é o próprio Cristo. Porque as pessoas não dão valor mesmo hoje, mas um dia vão valorizar. Porque Ele é a nossa esperança. É Ele. É Ele que é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança está em Cristo. Não está nas coisas desse mundo. A esperança está em Cristo. Não seja como o rei Zedequias. O rei Zedequias, ele não deu ouvido a Jeremias, que pregou, e ele escutou. E aqui já tinha passado 5 reis. Zedequias já era o último. E ele não deu ouvido. Se vocês for lá no... Deixa eu abrir aqui. Se você for lá em 2 Reis, se vocês quiserem abrir, vocês abrem. Ele vai falar a consequência do rei Zedequias. Lá ele vai falar assim. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis 25, do 2 em diante, vai falar assim: e a cidade foi mantida... Não, desculpa, o 6. E ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e levaram para a Babilônia. Olha o fim do rei Zedequias. Veja que a desobediência leva à tragédia. Aconteceu o quê? Que o povo da Babilônia aqui, na conclusão, eles invadiram Judá, entraram lá, saquearam tudo. Zedequias viu que não ia conseguir ganhar, ele fugiu, o exército fugiu, o exército da Babilônia correu atrás dele, pegou ele e seus filhos, veja a consequência. O rei da Babilônia pegou e matou os filhos na frente dele. Lembra que o Jeremias falou assim, olha, ele vai falar com você face a face e você vai ver com os seus próprios olhos. Lembra dessa ideia? Está aqui no texto. Agora ele está vendo com os seus próprios olhos os seus filhos sendo mortos. E sabe o que o rei fez para ele? Ele falou assim, ó, já que você não enxergou que Deus estava comigo, vou arrancar seus olhos, porque você não vai enxergar nunca mais. Olha a consequência das desobediências. Eu lembro de uma história assim que... Lembra que Samuel falou para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Que nós estejamos perante Cristo. Porque Ele sim pagou um preço por nós. Ele é o nosso campo da esperança. Se você há alguma esperança, há em Cristo. A esperança é só nele.
A esperança está em Cristo, irmãos. Se não for Cristo por nós, que nós possamos dar ouvido e ver os detalhes que a Bíblia nos dá, porque nós queremos aprender, queremos aprender, mas na hora que expõe nossas atitudes, nós não reparamos. Tem um certo ditado do sapo, não sei se vocês já escutaram. O sapo, se você jogar ele dentro de uma panela de água gelada, de uma água quente, ele vai pular. Agora, se você colocar numa água gelada e colocar no fogo lá, que lá vai cozinhando. Quanto tempo você vai continuar cozinhando sua vida com Deus? Quanto tempo a gente vai passar cozinhando nossa vida? Como eu falei, nós não estamos num desfile, num lugar de aparências. Nós temos que sair daqui, escutar e viver conforme está aqui. Porque senão, às vezes, a gente vive uma mentira. Muitas vezes, às vezes a gente fala assim, rapaz, é fácil falar? Não, não é fácil, irmãos. Mas nós temos que tentar viver. Jesus falou assim, sede meus imitadores. Que o Senhor possa tratar com cada um, porque a palavra de Deus é exposta. Cabe a cada um tomar suas atitudes e ver como está andando com a conduta diante de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.